Olá, meus queridos amigos, muito bom dia. Mais uma vez que a luz, a paz, a alegria envolva aí seu coração, para que você tenha um dia maravilhoso, com muita luz e bênção. Bem, atendendo a alguns pedidos de sugestões de temas que foram feitos, eu gostaria então hoje de conversar um pouco com vocês a respeito de um assunto aqui na nossa pílula do Evangelho muito importante: o desapego. Como será? Ah, meu Deus, como será que é viver de uma maneira desapegada? Eu não sei, depois eu te conto quando eu descobrir. Ai, gente, falar do desapego é falar, sem dúvida alguma, de um dos maiores sinais de que o nosso espírito está caminhando em direção a Deus e se libertando das ilusões da vida material, né? Falar do desapego é abrir os nossos olhos para ver a verdadeira vida dentro da vida que a gente julga enxergar. É conseguir ver a liberdade nos momentos que a gente se sente preso. É conseguir visualizar a beleza nas horas difíceis. É conseguir se sentir mesmo com um pouco de paz ou com lampejos de paz nos instantes de dor, e de agonia que por vezes vão visitar nossa alma no decorrer do dia a dia. A ideia de se desapegar sempre foi uma ideia muito presente na lógica do Evangelho. Veja que Jesus e outros líderes espirituais, foi o caso, por exemplo, de Buda, de Lao Tse lá atrás na China, de Furri, Confúcio, enfim, sempre trouxeram reflexões importantíssimas para nos mostrar que nós não somos da Terra, e que se apegar a problemas materiais, se apegar a problemas de saúde, a ingratidão dos filhos, dos pais, a situações que constrangem a nossa alma, é um grande equívoco. Por quê? Simplesmente porque tudo passa. E a gente sabe que tudo passa. Só que uma coisa é saber, com a cabeça, e outra coisa é sentir essa confiança no coração. Mas isso é treino, meus amigos. Indiscutivelmente é treino. Quando a gente fala de Deus e fala da bondade divina nas nossas vidas, a gente já começa a modificar o tipo de padrão vibracional que a gente alimenta. E naturalmente, com o passar do tempo, nós vamos trazendo essa sensação de certeza, de confiança, de que os momentos difíceis vão passando e de que a gente vai tirando proveito deles. Mas mais importante do que tudo isso, o que os amigos espirituais nos pedem é que a gente aprenda a passar pelas dificuldades com alegria, com bom ânimo, com paz interior. E só dá para fazer isso se a gente estiver conectado com Deus, com certeza. Muitos anos atrás, eu tive a oportunidade de conhecer a história de um homem que tinha sido preso por tráfico de drogas lá no Nordeste, e ele tinha sido condenado a quase 30 anos de prisão, e era um sujeito muito perigoso, muito revoltado. Então, dentro da prisão, ele conheceu a obra do professor Hermógenes, que desencarnou recentemente, que ajudou a difundir a yoga por todo o Brasil. É um homem digno do nosso mais profundo respeito. Aliás, a esse respeito, sobre o professor Hermógenes, está uma fala do Chico lindíssima, no encontro que eles tiveram no início da década de 80, em que o Chico fala da importância da yoga para o amadurecimento do ser espiritual. Enfim, essa obra do professor Hermógenes ajudou a tocar o coração desse rapaz. E esse rapaz começou, mesmo dentro da prisão, nessa época, na prisão de segurança máxima lá em Natal, a se tornar uma pessoa mais serena. Foi substituindo gradativamente o ódio, o rancor, pela paz interior. Foi começando a enxergar emoções nele que ele não conseguia visualizar. E ao invés de lutar contra o mundo, ele se abriu para o mundo. Resultado, virou uma referência na prisão. E aí outras pessoas passaram a meditar com ele todos os dias dentro da prisão, e eu ouvia as palestras dele. Como ele era um grande líder, que sabia se comunicar muito bem, então foi rápido para que outras pessoas fossem influenciadas pela paz que começou a nascer naquele coração, que começou a entender muitas coisas que não entendia. Olha que ironia, ele precisou ir para a prisão para começar a se libertar. E aí na época foi um vídeo que eu assisti, um documentário muito bonito, e ele falava desse desapego que a meditação trouxe para ele, de se desapegar inclusive da própria mágoa que ele tinha dele próprio, e da revolta que ele tinha com os pais ou com o mundo. Então, meus amigos, não há essa pessoa na Terra que não possa ser mais livre se não quiser realmente ser, não é? Não há ninguém que realmente tenha que ficar preso num corpo
Se a alma quer voar livre como um passarinho, pensar em coisas boas, trazendo paz e alegria para quem rodeia. Não há ninguém que, mesmo nos momentos mais difíceis da parte financeira, não possa de uma maneira ou de outra ser criativa e encontrar na oração esse combustível que renova, as nossas forças e nos dá condições de caminhar com um pouco mais de alegria. Então, trazer o desapego para a nossa vida é um exercício de fé, mas não aquela fé dura, sofrida, que a gente vai rastejando e falando para todo mundo: tenho fé em Deus. Não, é uma fé leve. É uma fé que precisa ser leve, que precisa ser suave. Então vamos aprender a viver nosso dia com mais desapego. Desapego das ofensas, desapego do que te incomoda, desapego dos dias que não saíram do jeito que você queria, desapego de tudo aquilo que de alguma maneira ou de outra, te ligava ao sofrimento, ao mal-estar, enfim, a energias que não fazem sentido para o seu cotidiano. Tá? Então muita luz, muita paz para você, para a sua vida, e com certeza esse restante de semana seja um exercício maravilhoso de conexão com Deus, com a consciência mais profunda de como a vida é bela e com o desapego de tudo aquilo que até então te fazia sofrer ou te levava a ficar longe da paz, que é um direito seu sentir, viver e compartilhar. Tá bem? Fiquem com Deus então e até breve.